Olá! Que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num livro bíblico que é assim, muito poderoso, mas também, vamos ser honestos, às vezes intimida um pouco, né? O livro de Isaías. Ah, com certeza. Ler os profetas tem seus desafios. Tem, né? Aquela poesia, o contexto histórico que às vezes é denso, mas olha, a riqueza que a gente encontra ali, nossa, compensa o esforço. Demais. Para a gente se localizar um pouco, estamos voltando bastante no tempo, uns 150 anos antes da queda de Jerusalém para a Babilônia, sabe? Isso, um momento bem crítico. Exato. O Reino do Norte, Israel, está ali por um fio, quase caindo para a Síria. A gente lê isso lá em 2 Reis. E Isaías está em Jerusalém, no Reino do Sul. Uhum. Ele está sentindo o cheiro da fumaça, entende? Vendo a tempestade assíria se formar e, sabendo que o perigo está chegando perto. Pois é. E é bem aí nesse olho do furacão, né? Nessa crise toda política, espiritual, que parece o fim do mundo, que Isaías traz uma das esperanças mais vibrantes da Bíblia. É isso que a gente quer explorar hoje, né? Exatamente. Essa esperança num rei messiânico futuro, um descendente de Davi que finalmente ia cumprir aquelas promessas antigas de Deus. E o interessante é como isso surge, né? Sim. O mais talvez surpreendente é entender como essa visão tão grandiosa de paz, de restauração, nasce não apesar da crise, mas de certa forma por causa dela. Como que do caos vem essa esperança tão definida? Ok, boa pergunta. Vamos tentar desvendar isso. Para a gente entender a esperança do Isaías, a gente precisa dar um passo atrás, né? Olhar para o alicerce que já existia na fé de Israel. Sim, as promessas anteriores. Isso. De onde vem essa expectativa toda por um rei ideal? A gente pode começar lá atrás com Abraão. Lá em Gênesis, né? A promessa de que a família dele seria uma bênção para todo mundo. Depois vem o Sinai, Israel chamado para ser um reino de sacerdotes, tipo, um povo que ia mostrar Deus para o mundo. Certo? Mas a história, principalmente lá em Juízes, mostra que, bom, não deu muito certo, né? Muitas falhas. Muitas. E aí surge Davi, e com ele aquela promessa forte lá de 2 Samuel 7. Deus ia estabelecer um reino eterno através de um descendente de Davi, um rei que seria justo, fiel. Essa promessa vira tipo uma âncora para a esperança do povo. Exato. Só que aí chegamos na época de Isaías, e essa promessa de um rei perfeito vindo de Davi, bom, ainda não tinha acontecido. A realidade lá no Palácio de Jerusalém era bem outra. Bem diferente, né? Completamente. Os reis que Isaías via eram, na maioria, uma grande decepção. O próprio Isaías, logo no comecinho do livro, no capítulo 1, ele faz um diagnóstico bem duro. Pesado, né? Muito. Ele compara os líderes de Jerusalém a assassinos, ladrões, diz que eles abandonaram a justiça, o direito, a cidade que devia ser exemplo de fidelidade estava afundada em corrupção. É um quadro bem sombrio mesmo. Mas aí vem aquele ponto-chave que você falou. Isaías não fica só no anúncio do juízo. Ele consegue ver a mão de Deus agindo mesmo na crise. Isso é fundamental. No capítulo 1, ele já diz que Deus vai usar a justiça. E depois, no capítulo 5, fica mais claro que a Assíria seria esse instrumento, né, para purificar Jerusalém. Como um fogo que refina o metal. Doloroso, mas necessário. Exato. Mas, e aqui está o pulo do gato, não era para ser destruição total. Isaías confiava naquela aliança com Davi. Ah, sim, a promessa era firme. Por isso ele anuncia que, depois dessa purificação toda, Deus ia restaurar a cidade, os líderes, ia fazer dela de novo a cidade de retidão, cidade fiel. A esperança brota justamente da ação de Deus no meio do julgamento. E essa restauração, olha só, não era só para Israel ficar bem na foto. A visão de Isaías vai muito além. Como assim? Lá no capítulo 2, ele descreve um futuro glorioso. Jerusalém restaurada, o monte do templo brilhando, se tornando um ímã para todas as nações. Gente do mundo inteiro vindo para aprender os caminhos de Deus. Uau! E qual o resultado disso tudo? Paz universal. Aquela imagem famosa, né? Espadas virando arados, lanças virando podadeiras, guerra nunca mais. Incrível.
Então Isaías começa a traçar essa linha, sabe? Pecado de Israel, justiça de Deus usando a Síria, restauração com um novo rei justo e, finalmente, paz na terra inteira. É um plano bem maior. É aqui que a coisa fica, nossa, muito interessante mesmo. Porque essa esperança num rei futuro, que parecia meio abstrata, ganha uma cara bem mais real quando Isaías compara com os reis que ele via ali no dia a dia. Exato, o contraste fica gritante. Um momento crucial é o confronto dele com o rei Acaz. Está lá no capítulo 7. Acaz está em pânico total. A Síria ameaçando os reinos vizinhos também. Um caos político. E o que ele faz? Em vez de buscar a Deus, ele fica fazendo um joguinho político, buscando aliança com gente. Ele é o retrato da falta de fé, né? Tudo que não se esperava de um rei da linha de Davi. Precisamente, e essa teimosia, essa falta de fé do Acaz parece que empurra Isaías a olhar ainda mais longe, a projetar a visão para esse rei ideal que agiria de um jeito totalmente diferente. Faz sentido. A frustração com o presente leva a olhar para o futuro. É nesse contexto, sabe, de frustração com o rei atual, que surge uma das passagens mais conhecidas, mais amadas de Isaías, lá no capítulo 9. O profeta descreve uma virada radical, uma luz enorme brilhando na escuridão da Galileia, que era uma região que ia sofrer muito com as invasões. Aquela passagem da luz nas trevas. Essa mesma. Ele diz, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Lindo demais. E aí ele explica quem traz essa luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uau! Só esses nomes já... Pensa no peso desses títulos. Maravilhoso Conselheiro, uma sabedoria fora do comum. Deus Forte, olha isso, um título que normalmente é só para Deus. Indica um poder divino, protetor, sem igual. Forte mesmo. Pai da Eternidade, sugere um cuidado que não acaba, fiel, sabe? Que não falha. E por fim, Príncipe da Paz, o objetivo e a marca do reinado dele. Paz. Esse rei não seria só um bom governante. Ele seria tipo a própria encarnação da sabedoria, do poder, da presença de Deus que traz paz, cumprindo finalmente de forma plena a promessa feita lá para Davi. É uma descrição de tirar o fôlego, realmente. E a visão não para aí, né? No capítulo 11 ela se expande ainda mais. Se expande muito. Isaías olha para esse rei futuro e viu o impacto dele indo além da política da sociedade, chegando na própria natureza. Exato, a criação sendo restaurada. Ele descreve esse rei como um renovo, um broto que sairia do tronco de Jessé, Jessé é o pai de Davi. A imagem é muito forte, né? Poderosíssima. Mesmo que a dinastia de Davi fosse cortada, derrubada, como uma árvore, o que aconteceu depois com o exílio, né? Deus, de um jeito surpreendente, faria a vida brotar de novo dali. A esperança renascendo onde parecia não ter mais nada. Lindo isso. Uma esperança que brota da morte, praticamente. E as características desse renovo? Cheio do Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, força, conhecimento, temor do Senhor. Uau! Um governo justo, especialmente para os mais fracos, para os oprimidos. Justiça social como marca. E aí vem aquela cena que a gente quase não acredita. A natureza transformada. O lobo vai morar com o cordeiro, o leopardo vai deitar com o cabrito. Um menininho vai guiar eles. Predador e presa convivendo em paz total. É a visão do Shalom completo. Paz em todas as relações, restaurando tudo que o pecado quebrou. E, de novo, esse rei seria um ponto de referência, uma bandeira para todas as nações se juntarem. Que imagem! Com certeza. E aí, diante de uma descrição tão exaltada assim, a pergunta natural é: mas quem? Quem poderia ser esse rei? Teria alguém ali, no horizonte de Isaías, que pudesse, pelo menos em parte, corresponder a essa esperança toda? Boa pergunta. E a própria narrativa do livro de Isaías nos apresenta um candidato, Ezequias, o filho do Acaz. Ah, sim. A história dele vem logo depois, né? Capítulos 36 a 39. Isso. E por um tempo, olha,
Ezequias parece ser a resposta. Por quê? Lembra da ameaça síria? Quando o exército poderoso deles, com Senaqueribe, cerca Jerusalém e ameaça destruir tudo. Sim, um momento de pânico. Ezequias age de um jeito totalmente diferente do pai dele, o Acaz. Ele não sai correndo atrás de aliança política, não. Ele rasga as roupas, se humilha, vai para o templo, ora com fervor, busca o profeta Isaías. Ele confia em Deus. Uma atitude de fé mesmo. Totalmente. E a resposta de Deus é espetacular. O relato diz que o anjo do Senhor agiu e derrotou o exército assírio de forma milagrosa. Jerusalém foi salva. Nossa, imagina a cena. Dá para imaginar a euforia, a esperança naquele momento. O pessoal deve ter pensado, é ele? Será que Ezequias é o renovo de Jessé, o príncipe da paz? A esperança devia estar altíssima. Com certeza. É um daqueles momentos que prendem a gente na história, né? Que deixam todo mundo na ponta da cadeira. E falando nesses momentos que chamam a atenção e despertam esperança, a gente gostaria muito de saber o que mais tem chamado a atenção de quem nos acompanha nesta exploração de Isaías até aqui. Qual aspecto dessa esperança no Messias ou da própria história dos reis mais ressoa para quem está ouvindo? Conta pra gente aqui nos comentários. Adoraríamos ler as reflexões. Isso mesmo, compartilhem com a gente. E claro, se essa conversa está sendo útil, se está ajudando a iluminar um pouco esse livro tão profundo, tão relevante, considere deixar o seu curtir no vídeo e se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente a continuar trazendo mais conteúdos como este. Legal. Bom, mas voltando para Ezequias, depois daquele livramento incrível contra a Síria, a expectativa estava lá em cima. Parecia que a promessa estava ali, se cumprindo na frente deles. Pois é, mas aí... Aí chegamos no capítulo 39 e a história dá uma virada inesperada. E bem decepcionante, né? Muito. Chegam os mensageiros da Babilônia, um reino que estava crescendo, buscando aliados para peitar a Síria. A desculpa oficial era parabenizar Ezequias por ter se recuperado de uma doença. Uma visita diplomática, digamos. Só que o que Ezequias faz? Num ato que parece uma mistura de orgulho com, sei lá, falta de visão espiritual e política. O que ele fez? Ele abre as portas do palácio, do tesouro, mostra tudo para os babilônios. Ouro, prata, especiarias, armas, tudo. A impressão que dá é que ele estava querendo impressionar os caras, sabe? Talvez buscando uma aliança futura ali. Confiando mais no poder deles do que em Deus. Exatamente. Depois de tudo que ele tinha acabado de viver. Esqueceu rápido da lição, parece. Puxa vida. É um deslize feio na confiança. E Isaías, claro, não deixa passar batido. Ele confronta Ezequias na hora. Imagina a cena. E a profecia que ele entrega é dura e irônica. Aquela mesma nação que Ezequias tentou impressionar com as riquezas, a Babilônia, um dia ia voltar para levar tudo embora. Nossa. E pior, ia levar cativos os próprios descendentes de Ezequias para servir no palácio do rei da Babilônia. Uma previsão sombria, que, como a gente vê lá em 2 Reis, infelizmente se cumpriu algumas gerações depois. Que reviravolta triste na história dele. Pois é, assim, a história de Ezequias em Isaías termina com um gosto meio amargo, sabe? Ele foi, sem dúvida, um rei bem melhor que o pai. Teve momentos de fé verdadeira, viu o poder de Deus de perto, mas, no fim das contas, ele também falhou. Não foi o Messias esperado. Não correspondeu totalmente àquele ideal dos capítulos 9 e 11. E com isso, a grande esperança messiânica que Isaías tinha articulado com tanta paixão, ela continua em aberto. Não se realizou ali na história imediata de Israel. Ficou projetada para um futuro ainda mais distante. A promessa continua valendo, mas o cumprimento foi adiado. Entendi. E aqui a gente percebe uma coisa fascinante sobre como funciona a profecia messiânica em Isaías e em outros profetas também. O que seria? Não é tipo adivinhação, sabe? Alguém lendo uma bola de cristal para prever detalhes do futuro. A abordagem dos profetas bíblicos é mais dinâmica. Como assim dinâmica?
Os profetas como Isaías, eles olhavam para as promessas fundamentais que Deus já tinha feito lá atrás, aliança com Abraão, aliança com Davi, e aplicavam essas promessas à geração deles. Certo, para o presente deles. Exato. Eles usavam as promessas para confrontar o pecado que estava rolando ali, para chamar o povo ao arrependimento e, o ponto crucial, para oferecer esperança. A promessa do rei ideal era um chamado, uma possibilidade real para cada rei da linha de Davi que sentava no trono. Só que um depois do outro, os reis falharam em viver à altura desse padrão divino. Ezequias chegou perto, né? Mas tropeçou no final. Pois é. Por causa dessas falhas que continuavam acontecendo e principalmente depois que a própria monarquia foi interrompida pelo exílio na Babilônia, a esperança nesse rei perfeito foi sendo empurrada cada vez mais para frente, para o futuro. Virou uma expectativa pelo cumprimento definitivo das promessas de Deus lá no fim dos tempos. Faz sentido. Mas então, se não era tipo uma previsão exata com data marcada, como é que o pessoal que ouvia Isaías naquela época entendia isso? Será que não diminuía um pouco o impacto da profecia para eles? Ótima pergunta. Eu acho que, para os contemporâneos de Isaías, a mensagem era poderosa em 2 níveis. Primeiro, era um chamado urgente. Sejam fiéis agora. A chance do cumprimento estava ali, dependendo da resposta do rei, do povo. Entendi. Uma responsabilidade no presente. Exato. E segundo, mesmo quando vinham as falhas, como a do Acás ou depois a do Ezequias, a profecia dava uma esperança resistente. Deus não tinha desistido das promessas dele. Mesmo com a infidelidade humana. Isso. Se o rei atual falhasse, a esperança se voltava para o próximo rei, ou para um futuro mais distante. Era uma garantia de que a fidelidade de Deus ia permanecer, não importava a bagunça que os humanos fizessem. A promessa era maior que qualquer rei. Entendi. Muito bom isso. Então, o que tudo isso significa quando a gente chega lá no Novo Testamento? Aí a conexão fica clara. Significa que Jesus nasceu num ambiente, numa cultura, numa religião que estava profundamente marcada por essa história toda, né? De promessas, falhas, expectativas alimentadas por textos como os de Isaías. Exatamente. O palco estava montado. E os evangelhos vêm e fazem aquela afirmação super ousada. Jesus de Nazaré é, finalmente, aquele rei fiel da linha de Davi. O Messias que Isaías e os outros profetas anunciaram. A grande reivindicação do Novo Testamento. E o jeito que eles argumentam isso não é só catando versículo isolado como se fosse previsão de detalhe, né? É mais profundo. Bem mais. É principalmente mostrando que Jesus, com a vida dele, o que ele ensinou, a morte, a ressurreição, ele começou a realizar o padrão daquilo que Deus tinha prometido lá com Abraão e Davi. Ele personificou a promessa. Isso. Trazer a bênção de Deus para as nações, estabelecer um reino de justiça, de paz, ter as qualidades do servo sofredor, que a gente vai ver mais para frente em Isaías. É como se Isaías tivesse publicado um anúncio de vaga super detalhado, sabe? Boa imagem. Procura-se Messias, requisitos, descendente de Davi, cheio do Espírito justo pacificador. E Jesus veio e não só disse, eu sou o candidato, mas ele viveu de um jeito que os seguidores puderam olhar e dizer, é ele preenche tudo. Exatamente essa lógica. Mas, e aqui tem uma camada importante de suspense que já prepara o terreno para a segunda metade de Isaías. A forma como Jesus cumpriu essas promessas e começou o reino foi muito surpreendente. Até chocante para muita gente da época. Como assim? Ele não chegou como o pessoal esperava, tipo um conquistador militar para expulsar os romanos. A força dele se mostrou de jeitos inesperados, muitas vezes na fraqueza, no serviço. E essa dinâmica surpreendente de como as promessas se cumprem é um tema central lá nos capítulos 40 a 66 de Isaías. Interessante. Mas isso é assunto para outra conversa. Com certeza. Que jornada a gente fez hoje, hein? Navegamos aí pelos primeiros 39 capítulos de Isaías, vimos o ciclo de pecado, julgamento, mas focamos nessa esperança incrível, resistente no Messias. Foi uma boa viagem. Vimos como essa esperança nasceu no meio da crise, como ela bateu de frente com a realidade dos reis humanos, tipo Acás e Ezequias, e como, apesar das falhas, dos adiamentos, a promessa de Deus continuou firme, sempre olhando para o futuro. O que essa história longa de promessas de Deus, de fraquezas humanas, de uma esperança que parece que está sempre sendo adiada,
O que isso pode ensinar para a gente hoje? Boa reflexão. O que a gente aprende sobre paciência, sobre confiar nos planos de Deus mesmo quando as coisas não acontecem no nosso tempo ou do jeito que a gente imagina, seja na vida pessoal, seja na história do mundo. Não tem resposta fácil, né? Mas a história de Isaías com certeza convida a gente a pensar nisso. Uma ótima reflexão para a gente levar. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise de Isaías. Foi um prazer. Esperamos que tenha sido um tempo bom, proveitoso e que desperte ainda mais o desejo de explorar as Escrituras. Até a próxima!